Mateus 10:39, que diz o seguinte: quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Aqui é Jesus falando. Então, olha só, o livro de Atos, ele me trouxe à memória esse versículo. Por quê? Porque aqui mostra claro esse versículo na prática. Aquele que abre mão da sua vida, assim como Paulo fez, Silas fez e todos aqueles novos convertidos, eles entendiam isso, eles entendiam que aceitar Jesus é aceitar uma vida de renúncia. Não que todos tinham que fazer exatamente como Paulo fazia, não é isso. Aquela era a missão de Paulo, era a missão de Silas. Mas para nós, por exemplo, a missão não é parecida com a de Paulo. A gente tem que proclamar o evangelho no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Mas Paulo não, ele tinha aquela missão ali específica. Mas isso não quer dizer então que só eles tinham que fazer renúncias e os novos cristãos como a gente não precisa. Precisa sim. A vida com Jesus é uma vida de renúncia. É para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. É ele que sabe o que é melhor pra gente. É o Espírito Santo que tem que fazer a nossa agenda, não é a gente, não é a nossa vontade. Para que ocorra de repente de Deus, para que a gente vivencie milagres e maravilhas, para que a gente seja liberto pelos terremotos do Senhor, a gente precisa seguir a agenda do Espírito Santo. Então, é os planos de Deus para a nossa vida e não os nossos. E é isso que eles nos ensinam. Que eles abriram mão da vida deles para obedecer ao Senhor, para seguir a agenda do Espírito Santo. Então, aquele que se esforça para renunciar às suas vontades, certo? Porque eles tinham vontade própria, mas eles renunciavam, porque eles acreditavam que a vontade de Deus era melhor para eles, para o cumprimento da missão deles. Então, aqueles que conseguem renunciar às suas vontades em favor de Deus, em favor dos planos de Deus, eles entram no processo onde eles passam a conseguir a entender o significado da sua existência. E a partir disso, todos os dias, essa pessoa ela se levanta da cama porque ela tem uma missão, ela tem um propósito, ela entendeu que ela foi enviada aqui nesse planeta, nessa terra, para cumprir um propósito de Deus na vida dela, por onde ela passa. E essa missão é maior do que os medos e maior do que todos os obstáculos, porque Deus nos enviou aqui com uma missão e com um propósito. Então, essa missão, o plano de Deus é muito maior do que qualquer medo, do que qualquer empecilho que possa existir. E quando a pessoa ela entende isso, quando ela abre mão da sua vida por causa da causa de Jesus, ela na verdade encontra a vida. É isso que esse versículo explica. E quem se apega à própria vida, perderá, que é o que está falando na primeira parte desse versículo. Porque é aquele que vive somente as suas vontades, aquele que não ouve a voz do Espírito Santo, aquele que não quer fazer renúncias. Ao passar dos anos, ele não encontra mais satisfação nas suas próprias vontades. Aquela sensação de prazer que ele sentia ao realizar as suas vontades, ao longo dos anos vai se perdendo. E no lugar vai ficando um vazio. A pessoa começa a sentir um vazio interior. E ela fica buscando por aquela sensação que não vem mais. Pelos prazeres que ela tinha. Aquilo vai sumindo ao longo dos anos. E aí ela acaba entrando numa crise existencial, porque ela não sabe para que ela tem que acordar, para que ela tem que se levantar todos os dias da cama. Se ela não entendeu a missão e o propósito pelo qual ela foi colocada nesse mundo. Vocês conhecem algumas pessoas que passaram a vida inteira vivendo os sonhos e as vontades do coração e se esqueceram da missão de ser pai, de ser mãe, da missão de ser irmão em Cristo, da missão de servir a Deus, ajudando aos pobres, aos necessitados. Simplesmente viveram a sua vontade, a vontade da sua carne. Falaram, não, eu tenho que viver a vontade do meu coração e tenho que ser feliz. E não fez nenhum tipo de renúncia. Porque para você ser pai, para você ser mãe, você tem que renunciar a muitas coisas. É uma missão e tanta. Para você ser marido, para você ser esposa, você tem que renunciar muitas coisas. É uma outra missão. Para você servir a Deus na igreja, você tem que fazer renúncias. É uma outra missão, é um outro ministério. E em tudo na vida a gente tem que renunciar. Quando você precisa ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade, às vezes você vai tirar do seu para dar. Você vai renunciar a algo para você poder entregar àquela pessoa. Então a vida é feita de renúncias. Às vezes quando você quer fazer uma viagem, mas Deus não quer que você faça, você vai ter que renunciar à vontade daquela viagem.
e vai ter que seguir a voz do Espírito Santo, a agenda do Espírito Santo. É uma renúncia. E as pessoas que não ouvem, que não estão nem aí para a agenda do Espírito Santo, só vivem as suas vontades, quando chega lá na frente, ela na verdade vai entrar numa crise existencial, porque os prazeres que ela sentia, ela já não sente mais. Mas nada vai satisfazer a alma dela, nada. Porque na verdade é só Deus que satisfaz a nossa alma. E a pessoa não encontrou Deus. E aí lá na frente ela começa a entrar em depressão, em crise existencial, começa a ficar doente e não entende por quê. Por quê? Porque faltou Deus para poder satisfazer a alma dela. Porque é só Deus que satisfaz. É só Deus. Nada do que ela conquistou, nada do que supriu a vontade carnal dela foi capaz de ser constante e de se manter ao longo dos anos. E aí chega lá na frente, a pessoa fica doente, muitas das vezes sozinha. Aí que começa a bater o remorso, não é nem arrependimento, né? É o remorso. E aí, se essa pessoa ficar atenta neste momento à voz do Espírito Santo, ela pode dar uma reviravolta na vida. Ela pode aceitar Jesus e começar ali a entender o propósito, porque nunca é tarde. Se você ainda está vivo, não é tarde para você entender a missão e o propósito de Deus para sua vida. Só se permita ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar a agenda dele para sua vida. Certo? Aí quando eu estava estudando sobre isso, me veio esse versículo, porque é exatamente isso, né? Quem se apega à própria vida, a perderá. Que vai chegar um momento que nada mais vai satisfazer os seus anseios. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Porque vai encontrar todos os dias um motivo para levantar da sua cama, com alegria e com a presença de Deus, sentindo a paz que excede todo o entendimento. Então, olha só, que interessante, né? Quantas recompensas nós recebemos por obedecer a Deus. Mesmo que no momento a gente não entenda, mesmo como eles que foram presos e açoitados tantas vezes. Mas eles tinham ali entendimento sobre a missão, o quão era importante. E o cumprimento da missão deles foi capaz de alcançar as nossas vidas. Porque se hoje a gente tem acesso à palavra de Deus, a todos esses relatos aqui do livro de Atos, é porque eles obedeceram, é porque todo dia eles se levantavam da cama para cumprir a missão e o propósito, né? Isso chegou hoje até nós.